Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu estarei dando início aqui a mais uma reflexão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre prioridade. Lá em Lucas 18, verso 18, diz assim: Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai, a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança tenho obedecido todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, assim você terá riquezas nos céus. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É, Todos nós, eu vou dizer assim, como tivéssemos uma lista na qual a gente prioriza as coisas mais importantes até as coisas menos importantes. É, Amizade, amigos, trabalho, estudos, contas a pagar. Cada pessoa meio que faz a sua lista daquilo que ela mais vai priorizar, daquilo que ela menos vai priorizar. E na caminhada cristã, aquilo que a gente sempre deve mais priorizar vai ser sempre o relacionamento com Deus. Sempre os dois maiores mandamentos que ele nos deixou, que é amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o próximo como a si mesmo. Mas só que isso também não nos impede de colocar outras coisas acima disso, de priorizar outras coisas acima disso. No caso, quando a gente lê sobre o jovem rico, a gente entende qual é a prioridade dele a partir do momento em que Jesus pede, é, falta você, falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres e assim você terá riqueza nos céus. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. E a prioridade que esse homem estava dando, independente da reverência que ele deu a Jesus, que ele teve diante de Jesus, e dele dizer que obedecia os mandamentos, né? Ele não estava com o coração naquilo, literalmente, ele não estava naquilo, porque ele, de uma atitude assim, que é de amar o próximo, ao ponto de dar seu dinheiro pro bem dos pobres, ele não fez. Bom, pelo menos a palavra de Deus não cita isso. E Jesus ele logo responde como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E o objetivo de Jesus ali naquele momento não era um objetivo na qual é pecado ter boas finanças, é pecado ter boas vestes, porque o jovem rico, ele era um príncipe. Outras versões mais antigas diz que ele era um príncipe, né? E bem provável ele deveria ali estar com vestes muito bonitas. E, e bem provável que o objetivo de Jesus também não era dizer que ter uma boa aparência é pecado. Nada disso. O objetivo de Jesus ali é mostrar que é possível a uma pessoa colocar o seu coração, mesmo dizendo que obedece mandamentos, não em Deus, mas em coisas simples. Como assim coisas simples? O dinheiro que no caso seria as riquezas, os bens materiais. São coisas simples que a gente vê no dia a dia. Celulares, dinheiro para comprar comida, dinheiro para pagar conta. E tudo isso serve como algo primordial, algo simples, mas que também é possível colocar isso acima de Deus. E um segundo exemplo, né? Na verdade não, ainda não. Outro exemplo que a gente pode ver também, que é possível a gente colocar acima de Deus. Em Gênesis 22, a gente tem a passagem que Deus põe à prova Abraão. Abraão, né, o... Gente, esqueci. Voltando, né, aqui, a Bíblia diz que Abraão, né, ele era o pai de muitas nações, e Deus pede que Abraão ele sacrifique o seu filho Isaque. Beleza. E
o entendimento que a gente pode ter aqui também era que era um sacrifício de prioridade, um sacrifício na qual Deus ia voltar a ser a prioridade máxima de Abraão, porque se Abraão continuasse a priorizar mais o seu filho do que a Deus, bem provável que ele ia começar a agir pelos sentimentos que ele ia ter por seu filho e não pela obediência aos mandamentos de Deus. Em Provérbios vai dizer que o pai que realmente ama o seu filho o disciplina, o corrige e não retém a vara. E bem provável que um pai que ama mais o seu filho do que a Deus, bem provável ele vai deixar de fazer todas essas coisas por amor ao seu filho. E não irá obedecer o que a palavra realmente diz do que Deus pede, como devemos agir com o filho. Agora, o segundo exemplo, né, que a gente vai ver aqui um exemplo bom, tá lá em Evangelho de João, capítulo 12, versículo do 1 ao 8, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam-lhe ali o jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, Jesus. Então Maria pegou um frasco cheio de perfume muito caro, cheio de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: esse perfume vale mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe-me em paz, deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. A gente pode fazer até meio que uma comparação, né, da Maria aqui hoje, né, Jesus, com o jovem rico, porque ambos estavam na presença de Jesus, ambos estavam ajoelhados, ambos se ajoelharam ali diante de Jesus e ambos tinham bens preciosos. O jovem rico, ele era um príncipe, bem provável ele estava ali com joias, anéis ou investimentos muito caras. E a mulher Maria, ela tinha um perfume muito precioso nas suas mãos, um bem precioso ali. Porém, a prioridade, o coração deles era diferente um do outro, porque um priorizava mais o seu coração, ou um priorizava mais as suas riquezas, os seus bens materiais simples, e a outra priorizava mais a Jesus. E Judas, ele chega a dizer algo interessante, porque ele diz assim: este perfume vale mais de 300 moedas de prata, porque não foi vendido o dinheiro dado aos pobres. Antigamente essas moedas de prata se chamavam denários, e cada trabalhador recebia 1 denário por dia como se fosse o seu salário. E vender por 300 denários e dar o dinheiro aos pobres é como se fosse 300 dias de tanto trabalhar, 300 dias de trabalho. E a mulher e a Maria, ela derrama todo o seu perfume, todos esses dias de que ela trabalhou nos pés de Jesus, depois de conhecê-lo, de saber quem ele é, porque um capítulo antes mostra que Jesus ressuscitou Lázaro, que era o seu irmão, e bem provável que depois daí ela realmente conheceu quem era Jesus, que ele era o Messias, o Filho de Deus, o primogênito de Deus. E ela começou a olhar para Jesus, e eu imagino assim, como se ela estivesse olhando para Jesus, olhando para o perfume, olhando para Jesus, olhando para o perfume, e decidiu que o perfume não era mais precioso do que Jesus. Ela começou a olhar para Jesus e ver mais do que apenas alguém que faz milagres, mas ela começou a ver alguém a quem ela podia ter intimidade, a quem ela começou a conhecer. E sabe, parece assim que a gente
Parece ser fácil a gente começar a priorizar coisas simples. Dinheiro, celular, momento, ficar quase horas nas redes sociais. Eu falo isso até por mim mesmo. Parece que é algo muito fácil a gente priorizar coisas que são muito simples. Mas a gente sempre deve se lembrar e jamais esquecer de quem Jesus é e o que Jesus fez por nós. A gente sempre deve priorizá-lo em nossas vidas, e não só pelo que ele faz, mas por quem ele é. Pois ele também deseja ter intimidade com a gente. Eu não sei se você tem alguma dificuldade em deixar algumas coisas para priorizar Jesus, mas deixa eu te dizer porque isso vale muito a pena. Parece às vezes que dói e às vezes parece que você não vai conseguir viver sem, mas vale muito a pena. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. No começo pode até parecer que pra ti não vai ser bom, perfeito e agradável. Pode até parecer pra mim que não vai ser bom, perfeito e agradável. Mas é. E que essa mensagem possa entrar no seu coração. E a solução para tudo isso, para priorizarmos o Senhor Jesus, é conhecendo, amando-o acima de todas as coisas, amando o nosso próximo amando o nosso próximo como a nós mesmos, e sempre pedindo com que o Espírito Santo renove nossas mentes, para que sempre possamos ver o extraordinário e sempre colocar no máximo o Senhor como nossa maior prioridade. Que essa mensagem possa abençoar a sua vida, assim como abençoou a minha, e que Deus abençoe. Bom dia.